Boa noite, amigos. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sei que não é fácil, né? Uma jornada de trabalho, emendar com treinamento um horário desse, a gente vai até 23h30, 11h30, talvez 15 para meia-noite. Eu sei que não é fácil. Por isso eu fico muito honrado com a presença de vocês, com a confiança de vocês por estarem aqui. Eu quero deixar bem claro também que esse programa, essa proposta do Acolha Bem é algo revolucionário, algo diferenciado do que a gente percebe no cenário norte-nordeste, na busca da capacitação das pessoas que trabalham na área de saúde, numa construção de uma humanização da gestão de saúde. Então, para mim é uma honra poder fazer parte do programa e eu espero que vocês também reconheçam isso e vistam a camisa, mergulhem de cabeça e percebam que o que vai ser construído nesses encontros, não somente na minha contribuição, mas do processo como um todo, tem tudo para agregar muito para a formação e para a vida de vocês. Meu nome é Ozaná, eu sou psicólogo, me formei em 1988 na Federal. Na minha época só existia psicologia na UFBA. Hoje existem 14 faculdades de psicologia aqui em Salvador. Se for incluir o Estado, dá mais de 30, né? Depois que eu me formei em psicologia, eu fiz uma especialização em educação, fiz um MBA em psicologia organizacional e do trabalho, fiz um mestrado em história, fiz formação em duas das principais escolas da psicologia, a psicanálise freudiana e uma outra abordagem muito interessante, que não é tão pop, não é tão popular quanto a psicanálise, que é denominada psicologia analítica, de um outro teórico da psicologia chamado Carl Gustav Jung. Nós vamos falar dele aqui porque vai ser uma contribuição junguiana que vai servir de ferramenta para o que nós vamos conversar nessa nossa noite, que vai até às 23h30. Eu me colocando à disposição, que se vocês quiserem que a gente emende até 12h30, por mim vai fluir muito bem. Nós vamos falar sobre lidar com gente. Cá para nós é um desafio, né? Concorda comigo? Lidar com gente é um desafio. Lidar com as coisas é relativamente fácil. Lidar com o ar-condicionado desse auditório não é tão problemático. Se a temperatura estiver alta ou baixa demais, a gente pega o controle, aumenta ou diminui, ajusta. Difícil a gente chegar ao consenso aqui no grupo de qual é a temperatura que a gente quer. As pessoas, difícil lidar com gente. Mas eu quero dizer para vocês, à luz da psicologia enquanto ciência do comportamento, que se muitos problemas perpassam as pessoas, somente através delas é que encontraremos as soluções. Portanto, saber lidar com gente, gostar de lidar com pessoas, saber interagir em grupo, saber compreender quem é o outro e tolerar as diferenças para a construção de um bom clima é que é o grande diferencial em qualquer tipo de construção de vínculos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu quero apresentar para vocês uma ferramenta da psicologia revolucionária, muito interessante, que é a teoria dos tipos psicológicos. Vocês vão saber o que é isso. E que pode, ao ser bem aplicada, otimizar a qualidade dos vínculos, no atendimento, nas relações. E isso permite um ciclo virtuoso diante dos desafios da vida. Partimos de um pressuposto fundamental na psicologia. O pressuposto de que todo mundo pode mudar. Preste atenção. A psicologia é uma ciência otimista e humanista. Não é ingênua nem utópica. Estamos falando que todos os seres humanos têm potencialidade de transformação, de evolução, de mudança, de aprendizagem. Mas nem todo mundo vai mudar. Porque para haver mudança é necessário que nós tenhamos duas variáveis que são complementares. Primeiro, é importante que haja desejo, atitude, um comprometimento, algo que é interno. As pessoas têm que querer. Só que nós temos que tomar cuidado para não cairmos
na armadilha do pensamento positivo, autoajuda, é só querer que acontece. E não é verdade, não é só querer. Por mais que a torcida do Vitória quisesse, o Vitória não conseguiu ir para a primeira divisão. Porque não é somente uma questão de querer. Além de querer, é importante que nós tenhamos condições e oportunidades. E às vezes nós não temos as condições para colocar em prática tanta coisa que a gente quer. Eu queria passar no concurso do INSS. Se você quiser, você passa. Não é verdade. Para eu passar num concurso desse, eu tenho que me dedicar, estudar. Agora, eu trabalho 8 horas por dia, pego 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar. Ainda tenho que cuidar de minha casa, minha mãe doente. Será que você tem tempo, energia, disponibilidade para se preparar para fazer um concurso tão competitivo como esse? Veja bem, você tem condições de ser aprovado no concurso? Não é somente querer. Também é querer. Repare, querer é condição necessária, mas não é suficiente. É importante que haja condições e oportunidades. Eu espero que esse programa de treinamento, um programa de longo prazo, vai até maio, né? Que esse programa, essa proposta, seja uma oportunidade para vocês. Uma oportunidade para o hospital como um todo. Para se repensar, para se compreender, para se capacitar, para evoluir através e a partir das pessoas. Que haja um movimento interno na busca do desenvolvimento pessoal e profissional, mas que a gente tenha também condições e oportunidades para colocar isso em prática. E eu me sinto, mais uma vez, eu quero reafirmar isso, muito honrado de poder, de alguma maneira, estar contribuindo com isso nesse nosso encontro de hoje, que nós vamos apresentar uma ferramenta espetacular para a gente entender o manejo das relações, dos vínculos e do atendimento. Na vida, nós temos 2 perguntas que podemos fazer. Uma pergunta que é uma armadilha. Uma pergunta que atrapalha mais do que ajuda. E uma outra pergunta, que é a mais construtiva, a mais assertiva, e aquela que agrega mais para a gente conseguir ter sucesso diante daquilo que a gente se propõe a fazer. A pergunta que é uma armadilha, a pergunta errada, é a pergunta quanto custa. A pergunta certa, a pergunta que permite a gente crescer, é a pergunta quanto vale. Cuidado com a armadilha do quanto custa. Eu sou professor universitário e eu vejo isso com os meus alunos de graduação. É muito comum que o aluno pergunte: prof, esse assunto cai na prova? Eu, não. Então não precisa estudar, né, prof? Eu digo, maluco, você estuda porque cai na prova ou estuda porque é importante para a sua formação? Pô, professor, é ver o senhor com seus escaldes. Digo, eu não estou escaldando, eu estou perguntando, estou questionando você. É engraçado que eu pego os alunos de graduação: prof, o senhor pode olhar no sistema quantas faltas eu tenho? Claro, você tem 12. O senhor pode me dizer com quantas faltas perde? 18. Isso que foi, ainda tem uns 6 para gozar, porque se eu tenho direito, eu vou viver todas, né, prof? Vou deixar para o sistema, qual é, meu irmão? Eu levo vantagem. Eu digo, é mesmo? É mesmo. Mas o pior é que, de vez em quando, o aluno erra as contas. E ele tem 19 faltas. E aí vem chorar no pé do prof. Prof, eu perdi por causa de uma. Dá para o senhor abonar? Eu digo, meu irmão, você não perdeu por causa de uma falta. Você tem 18 faltas para utilizar, sem me dar satisfação nenhuma. Está incluído forró do piu-piu, ressaca porque o Vitória perdeu para o São Caetano, sua mãe quebrou o pé. E você faltou 19. Você não perdeu por causa de uma, perdeu por 19. Que faculdade você quer estudar? A mais barata, a mais perto de casa, com muito ensino à distância e que não tem que ler muito? Tem? Tem. Agora, se vai valer a pena para o seu currículo, a gente vai conversar depois, né? É muito comum a gente querer a lei do menor custo. Eu quero desafiar vocês a sair daqui hoje pensando de uma outra maneira. A gente tem que estar em busca do quanto vale. Que faculdade você quer? A que mais me desafie, que tenha melhor corpo docente, que vai exigir de mim, e quando eu sair dessa faculdade, eu tenho um conhecimento que me permita entrar no mercado. Pode ser a faculdade mais longe de casa, que eu vou gastar mais com transporte, e que o meu fim de semana eu vou ter que deixar de ir para as baladas, porque eu vou ter que preparar o material. Mas quando eu passar esses 4 anos, eu vou ter algo construído subjetivamente e concretamente para encarar um mercado competitivo, né? Minha mãe ficou doente, ela faleceu tem 1 ano, precisei contratar a equipe de apoio, ela não podia ficar sozinha, enfim, tivemos 3 cuidadores, e eu podia, se eu quisesse, escolher qual
cuidador que você quer? Pega uma menina aí da roça que eu pague 200 conto para ela ficar dormindo aqui. Se eu quisesse, eu achava alguém que eu pagava 200 conto e ela ficava tomando conta de minha mãe. Agora a pergunta é, custa ou vale, né? Ou será que eu quero alguém qualificado, que sabe ler uma receita, tem a disponibilidade e proatividade para ligar para o Vitalmed, sabe fazer uma lavagem e tirar uma pressão arterial? Veja bem, eu escolho, né? Minhas escolhas determinam o que é que vai acontecer na minha vida. E em função da pergunta que eu faço estrategicamente, custa ou vale? E eu quero desafiar vocês. Eu espero que esse nosso encontro aqui hoje, que vai até às 23h30, valha, não custe para a gente. Que essa noite não custe, essa noite valha. Que passe voando. E quando a gente abrir o olho, quero mais. Quero ler o material. Quero comprar o livro que Osaná indicou. Eu quero entrar no site que ele falou que é interessante para eu continuar aprofundando. Eu quero ir além. Eu quero ir para os próximos encontros do projeto. Eu quero ampliar. Porque vale, né? Eu adoro McDonald's. Eu vou pelo menos uma vez por semana no Mac. Eu gosto, engraçado. Eu gosto do McDonald's. E o meu sanduíche do Mac é o McChicken, que é o sanduíche de frango. E eu me lembro que há uns 6 anos atrás eu cheguei no Mac e eles estavam apresentando um sanduíche novo, daqueles que não ficam fixo no cardápio, que é aqueles que são sazonais. E tinha um chamado nunca esqueci, Crispy Chicken. E estava aquele banner enorme, aquela fotografia do sandubão. Eu cheguei lá para pegar meu McChicken, fiquei namorando a fotografia. Aí a atendente, pois não, doutor, posso ajudá-lo? Eu gostaria de experimentar o nosso Crispy Chicken recém-lançado. Eu, como é que é o Crispy, meu anjo? Ela explicou, parará, parará, parará. Mas tem coisas que não adianta você ouvir. O sanduíche é assim, é só comendo, né? Isso, deixa quieto. Me dê meu McChicken que eu já conheço, eu não quero mexer não, que time que ganha. Aí o supervisor estava do lado, disse, desculpe interromper, doutor, mas compre o Crispy Chicken. Se o senhor não gostar, eu lhe dou um McChicken de graça. Eu digo, esse é o cara, gostei da negociação. Essa é uma conversa de primeira divisão. Eu gostei. Aí eu disse, me dê esse Crispy Chicken que eu quero experimentar. Batata média, Coca-Cola média sem gelo, light, porque temos que compensar as calorias. Eu fui comer o sanduíche, não gostei. Mas não era ruim a ponto de ter que devolver o sanduíche. Mas eu preferi o McChicken. Mas eu quis degustar até o fim para ter essa convicção. Comi o sanduíche inteiro, com a certeza que o McChicken era melhor. Comi a batata média, tomei minha Coca-Cola e voltei para o balcão para pegar minha sobremesa. Sundae de chocolate com calda extra de chocolate e raspas de castanha. Vocês sabem que se vocês colocarem 60 centavos a mais, existe calda dobrada de chocolate. Vale. Bom, mas aí, quando eu estou lá pedindo meu sanduíche de chocolate, o supervisor com um sorrisão, e aí, doutor, gostou do Crispy Chicken? Aí eu disse, não. E expliquei para ele como falei para vocês aqui. Mas não era ruim a ponto de devolver, parará. Mas eu preferi o McChicken, mas agora eu quero meu sanduíche de chocolate. Obrigado, amigão. Quando eu estou saindo com o sanduíche, ele, doutor, diga, acordo é acordo, seu McChicken. Isso agora foi. Comi uma promoção Crispy Chicken, batata média, Coca-Cola zero para compensar. Mas estou com sanduíche de chocolate, com calda extra de chocolate e estou com McChicken na outra. O que é que eu vou fazer? Meu Deus, vou ter que comer. Depois eu corro na orla para desgastar. Mas eu fiquei imaginando o que foi que o supervisor do McDonald's pensou. Qual foi a pergunta que ele fez? Se ele pensou quanto custa ou se ele pensou quanto vale. Quanto vale um cliente que está aqui toda semana, experimentando sanduíche novo, qual é a imagem que vai ficar do restaurante, etc, etc. E hoje, 6 anos depois, eu estou ministrando uma palestra e falando de McDonald's de graça. Olha que coisa fantástica. Mas estou falando isso também, deixa eu abrir o parênteses, eu entendi porque que a maioria ficou sentada aqui em cima e pertinho da porta, né? Aquele negócio. Vocês querem escapar de mim, mas eu estou subindo as escadas, vocês não vão escapar tanto, né? Eu estou chegando perto, né? Mas é porque vocês já sabem que o nosso coffee break, às 8 horas, vai ter camarão encapotado, coxinha com catupiry da Perini e teremos tonéis de milkshake de ovo maltine do Bob's. Então vocês sabem que o intervalo vai ser bastante rico em termos gastronômicos. Mas, minha gente, eu quero dizer que quando a gente faz a pergunta certa, a maneira da gente lidar com a vida muda. Nós somos gestores da nossa própria história. E dependendo das nossas escolhas, eu sou capaz de entender aquilo que acontece comigo. Tem uma historinha que ilustra isso. Tinham 2 pescadores que estavam num rio, cada um numa canoa, uns 800 metros de distância um do outro. Aí um joga a rede, quando puxa, não vem peixe nenhum. Ele começa a amaldiçoar o rio. Que azar, que miséria, justo comigo, que desgrama, é maldição, é karma, não tem peixe nesse rio. Quando ele olha 800 metros, tem outro pescador que joga a rede. Quando puxa, tanto peixe, mas tanto peixe que a canoa quase vira, quase emborca. É aquele que não estava pegando peixe nenhum, disse,
É lá, né? Remou, chegou, mediu o cara, deu um toquinho com o fundo da canoa para dizer cheguei chegando, destabilizou o outro, jogou a rede. Quando puxa, nada. O que estava lá? Misericórdia, lá ele. Chegou mais para trás. Eu, hein? Jogou a rede. Quando puxa, tanto peixe que a canoa quase emborca. Aí aquele cara que não estava conseguindo pegar peixe nenhum fez a pergunta: desculpe, mas como é que você está conseguindo pegar esses peixes? Estou jogando minha rede aqui e não consigo nada. Aí o que estava conseguindo disse: deixa eu dar uma olhadinha na sua rede. Olha a minha rede aqui. Ele, estamos com problema. Sua rede tem um diâmetro dos furos muito largo. Os peixes entram e vão embora. Minha rede tem um diâmetro dos furos muito menor. Os peixes entram e ficam. Moral da história: não existe rio sem peixe. Existe o uso inadequado da rede. Como é que está o rio da sua vida afetiva, amorosa? Não sei, mas é bom saber qual é de mesmo da rede da assistência que você dá ao maridão, né, maluco? Porque quem não dá assistência ao maridão, dá problema, né? Como é que está o rio da sua vida econômica, da sua conta bancária? Não sei, mas é bom saber qual é de mesmo da rede do cartão de crédito no Shopping de Salvador, quando você não tem dinheiro e está comprando bolsa Louis Vuitton, né, maluco? Quando a gente entende qual é de mesmo da rede que a gente usa, eu entendo aquilo que volta para mim. Nossas escolhas são determinantes para explicar aquilo que acontece conosco. E lidar com gente é um desafio tremendo, né? E eu quero dizer para vocês que a gente pode controlar muita gente pouco tempo, pouca gente muito tempo, mas ninguém controla todo mundo o tempo todo. Concorda comigo? Eu aprendi isso com minha filha mais velha. Eu tenho duas filhas, uma de 21 anos que parece com Cléo Pires e uma de 19 que parece com Giovanna Antonelli. E a minha de 21, que parece com Cléo Pires, sempre me deu mais trabalho para namorar. E ela, com 16 anos, namorava com um gavião predador, sanguinolento, vampiresco de crepúsculo, com as garras desse tamanho que babava sangue. Eu digo, isso, minha filha, para que você namora com esse gavião de 21? Você tem apenas 16. Suas necessidades são diferentes das dele. Ela dizia, meu pai, não se preocupe que ele respeita os meus limites. E no dia que as minhas necessidades entrarem em harmonia com as dele, você será o primeiro a saber. Eu... Mas eu descobri uma coisa muito importante, não adiantava eu querer controlar externamente. Não namora, fica em casa, solta o pitbull, pega o ladrão, crucifica. Porque se ela quiser, ela dá um zigue. Concorda comigo? Estou na escola, não está, sumiu. Estou indo aqui, pá, se perdeu. Pá, quando aparecer grávida, fugiu para Eunápolis de Buzu, doença... Veja bem, eu descobri que a mudança começa comigo, né? Se eu quiser gerenciar, olha com a relação, o atendimento na gestão da família Osana S.A., eu preciso reconhecer que existem estratégias que são mais eficazes. E lidar com uma filha de 10 anos é diferente de lidar com uma de 16, que é diferente de lidar hoje com 21, que vai ser diferente quando ela tiver 29. Concorda comigo? Começa comigo, né? Eu tenho que mudar meu olhar, tenho que entender quem é o outro e tenho que aprender a chegar até ele. E não adianta a gente querer gerenciar na base do controle externo coercitivo. A gente tem que gerenciar na base da confiança, do respeito, do entendimento, da compreensão, da autoridade baseada na confiabilidade. No mundo do quanto vale, não no mundo do quanto custa. Esse aqui é o ponto mais desafiador. Agora eu digo a vocês que eu consegui superar minhas resistências iniciais.